Na vida, todos nós assumimos papéis que são muito importantes, papéis como pai, como mãe, filho, tio, papéis sociais, emprego, empresário e por aí vai. São muitos os nossos papéis, cada pessoa tem uma infinidade de papéis em sua vida. E eu gostaria de trazer para vocês, gente, 3 papéis que você tem que prestar muito atenção para não cair nessas armadilhas. São 3 armadilhas muito complicadas e às vezes muito sutis, onde a gente não percebe que está entrando dentro delas. Às vezes elas parecem muito boas até, mas na verdade são situações que vão levar a gente para um lugar muito pior do que a gente está agora. Vamos lá? O primeiro é o papel de vítima. Esse é bem falado até. É bem dito que as pessoas se vitimizam, mas às vezes é difícil nós conseguirmos olhar para nós mesmos e vermos se nós estamos nos tendo ou nos sentindo como vítimas ou não. E isso é uma armadilha da nossa mente muito grande, porque o nosso ego, ele prefere que nós sejamos vítimas porque ele acha um culpado para aquilo. E a culpa não passa mais a ser nossa, a culpa começa a ser do outro. E quando a culpa é do outro, tira o peso das nossas costas. Fica mais fácil, porque a culpa é do outro. Eu posso culpar o outro porque não foi o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Foi o que o outro fez ou deixou de fazer que me aflige e me deixa desse jeito que eu tô aqui, largado, sem recursos, cheio de problemas. O que é uma característica do papel de vítima? É reclamar. Reclamar. A vítima reclama muito. Reclama o tempo inteiro. Qualquer coisa que acontece está reclamando. Vê o lado ruim de todas as situações. E eu queria que você prestasse atenção com esse sistema de PNL. Se nós nos tornarmos vítimas, nós não vamos conseguir evoluir. Lembra que um dos pilares é justamente você? Você tem que estar presente na situação. E para você estar presente, você não pode colocar desculpa em nada. Não podemos nos desculpar por isso, por aquilo outro. Preste atenção, papel de vítima. Mas muito provavelmente você já sabe disso. Mas qual que é um outro? Papel do malvado. O que é o papel do malvado? O malvado é aquela pessoa que não só faz mal para outras pessoas, agride, xinga, ou seja lá o que for, mas como o principal ponto é que o malvado ele não toma responsabilidade pelas suas atitudes. Ele não é responsável, ou seja, o que acontecer não é culpa minha. Eu não tenho nada a ver com isso aí. Às vezes ele vai lá, cria um monte de problemas e sai fora. Isso acontece muito. Em empresa, isso acontece muito. Não acontece? Em famílias, isso acontece muito. Até em ciclos de amizade, isso acontece. O que é o malvado? Foge e não se responsabiliza. Estraga e não se responsabiliza. É horrível isso. E muitas vezes a gente está tentando evoluir, só que no papel do malvado. O que é tentar evoluir no papel do malvado? É querer muitas coisas, mas não tomar responsabilidades. Está fazendo mal para as pessoas, para as coisas, em um monte de lugar e achar que em um determinado lugar vai ter sucesso. Não vai ter sucesso se você não tem tudo como sendo importante e quer o melhor para todas as áreas.
Não se esconda atrás desse papel do malvado. É muito importante. E qual que é o terceiro? O terceiro é bem traiçoeiro. O terceiro é algum lugar que o nosso ego se esconde e é difícil de ver, muito difícil de ver, que é o papel do herói. Muitas pessoas, elas precisam de outras para viver. O papel da vítima, se vitimiza. O herói, o que ele precisa? Ele precisa de pessoas que precisem dele. Isso pode, à primeira vista, parecer muito nobre, não é? Uma pessoa que ajuda muito as outras pessoas, uma pessoa que sabe muitas coisas, às vezes que tem muito conhecimento e exalta esse conhecimento para as outras pessoas, mas esta mesma pessoa pode estar entrando em uma armadilha que ela cria para si mesmo, porque no momento que você se põe como um herói, como o sabedor de todas as coisas ou de algum determinado assunto, nós nos limitamos. Falando, eu sou só isso e acabou. Eu sou maior, eu não tenho o que aprender mais. E eu começo a ser aquele disseminador de uma coisa que está estagnada. Já viu pessoas que repetem muito a mesma coisa, sem humildade, sem aquele sentimento de querer crescer, de desenvolver? Aquela pessoa que chegou onde chegou, no nível geralmente alto, mas que parou lá. Isso acontece em muitas profissões, né? Muitas pessoas que têm já muitos anos de experiência acabam se deixando levar por todos aqueles anos que ele tem e se estagna e se acha herói. Herói o quê? Precisa das outras pessoas digam para ela que ela é maravilhosa. Isso esconde uma falta de estabilidade muito grande, uma falta de equilíbrio, porque uma pessoa que se tem como herói, ela não se conhece por dentro, porque um herói não olha para suas fraquezas, ele olha para suas forças. E quando o herói é deparado com a fraqueza dele, por exemplo, ninguém mais procura ele, ele fica decepcionado. Ele cria um poço tão grande, ele cai de uma vez que é quase sem volta. Por isso, preste atenção se você não está se achando tão evoluído a ponto de criar para si mesmo um papel de herói que te põe num certo pedestal e estagna o seu crescimento e começa a te criar necessidade que outras pessoas te alimentem com um certo louvor, com certa adoração. Tá certo? Lembre-se disso, o papel da vítima, do malvado e do herói. Não caia nessas armadilhas, tá certo?